Rapaziada, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. É inacreditável o que acontece com esse time do Vasco, cara. É inacreditável, assim. Eu venho falando com vocês aqui, análise pós-jogo, análise pós-jogo. Como eu já comentei em outras análises pós-jogos aqui com vocês, rapaziada, eu venho ficando sem forças pra analisar as partidas do Vasco. Porque assim como você, eu sou torcedor, cara. Assim como você, eu amo esse time, cara. E é bem triste, sabe? Aquela sensação apenas de tristeza no final de um jogo. É isso que eu tenho depois do Vasco perder esse jogo pro Goiás. Um jogo que o Vasco faz um bom primeiro tempo. O Vasco organizado, conseguindo trabalhar a bola, criando situações de gol. Um time que parecia que ia marcar o gol a qualquer momento. E eu tenho certeza que você, torcedor, ficou até mais calmo dentro de casa, pensando, pô, esse jogo a gente vai ganhar. Esse a gente vai ganhar porque a gente tá jogando bem, a gente tá jogando pra isso. E o Goiás pouquíssimo ameaçava o gol do Vasco. O retrato do primeiro tempo foi o Vasco criando situações de gol, bola na trave, gol sendo anulado, o jogador do Goiás salvando bola em cima da linha, o Vasco conseguindo trabalhar bem a bola, o Marlon Gomes jogando bem, o Matheus Carvalho fazendo um bom jogo, o Andrei também fazendo um bom jogo. Eu diria que praticamente todo o time do Vasco estava fazendo uma boa partida, o time do Vasco estava encaixado, conseguindo fazer uma ótima atuação. A marcação do Vasco estava muito boa contra o Goiás. Eu vi os jogadores na primeira etapa se entregando completamente, deixando a vida dentro de campo. Isso eu não tenho o que falar. Hoje o time do Vasco tentou até o último segundo. O melhor que eles podiam ter feito naquele jogo, eles fizeram. O melhor, eles deixaram a vida em campo os jogadores. É um time jovem, média de idade de 23 anos que começou a partida. Deixaram a vida em campo. Mas o futebol é cruel, rapaziada. O futebol é cruel e a fase do Vasco, quando o time tá numa fase assim, as coisas parecem que nada dá certo. A bola bate na trave, por 1 centímetro a bola não entra, o goleiro adversário faz defesa, o zagueiro adversário tira a bola em cima da linha. Parece que tudo conspira contra o seu time. É ao contrário de quando tá na fase boa, a bola bate no defensor adversário e vira gol. É o contrário. Então, depois de um bom primeiro tempo do Vasco, eu sabia que o segundo tempo ia ser muito complicado. E aí teve um erro absurdo do técnico Maurício Barbieri. Pressionado, talvez sem conseguir pensar ou raciocinar direito. É claro, ele tem auxiliares para isso, tem pessoas ali do lado dele para tentarem auxiliar ele da melhor maneira possível. Ele tira o melhor meio-campista do Vasco no jogo, que era o Marlon Gomes, o jogador que estava roubando muitas bolas, que estava dando intensidade, que estava conseguindo comandar o meio de campo do Vasco, era o Marlon Gomes. Ele tava puxando a marcação-pressão do Vasco. E aí ele tira o Marlon Gomes, despovoa o meio de campo, abre o meio de campo, deixando o Goiás com superioridade numérica no meio, e coloca o Pedro Raul no ataque. E assim, rapaziada, o jogo do Pedro Raul mais uma vez é melancólico. Não domina uma bola, não ganha uma bola de cabeça, não consegue fazer uma finalização decente. E eu sabia que isso ia acontecer. Quando entrou o Pedro Raul e saiu o Marlon Gomes, eu falei, fudeu, já era. Praticamente jogo perdido. E aí quando ele faz a outra substituição, que ele coloca o Gabriel Peck e coloca o Eric Marcos e tira mais meio campista, acabou de verdade. Eu já sabia, pronto, o Goiás vai tomar conta do jogo e vai acabar achando um gol daqui a pouco, porque ele despovoou totalmente o meio de campo, deu a bola pro Goiás, cara. Tem outras maneiras de você conseguir marcar o gol sem encher o time de 1 milhão de atacantes como ele fez no jogo de hoje. Tem outras maneiras, então é por isso, essa e outras coisas, que o Barbieri hoje tem que ser demitido. Pelo ponto dele não ter experiência o suficiente para comandar um time nessa situação. Se viu pressionado e cedeu ao que qualquer um faria no momento. Vou encher meu time de atacante, seja o que Deus quiser. Não, cara. Se ele mantém o time com a mesma estrutura por mais um tempo, talvez o Vasco fizesse o gol. Mas foi precipitado, foi precoce demais, errou feio. E aí, o Vasco, numa infelicidade do Léo Jardim, porra, cara, levar um gol desses não dá, mano, não dá. O maluco do Goiás chutou uma bola fraca, a bola foi quicando, beleza, mas uma bola fraca, defensável. Defensável demais, o Léo Jardim aceitou. E aí, a revolta da torcida. Eu não vou falar que tem razão quebrar o estádio, ou que jogar bomba dentro do gramado, ou que criar confusão quebra-quebra, mas a gente sabe que é indignante demais pro torcedor. É uma indignação absurda, só quem é torcedor sabe. O time vem de 6 derrotas seguidas. Em 11 jogos do Campeonato Brasileiro conseguiu 6 pontos. E aí tem especulação tal, outra especulação tal, mas cadê a contratação concreta? A garantia de que esses caras vão estar no Vasco e que vão ajudar o Vasco a se recuperar dessa situação. Porque quando o Vasco foi comprado, cara,
A promessa era de um Vasco forte. E aí você pensa em um Vasco forte, mas você fala, pô, na primeira temporada, talvez a gente não vai brigar pelo título, talvez a gente não vai brigar pelo G4, mas talvez um G8, um G9, a gente consegue brigar. E não, cara, é totalmente ao contrário. É a pior campanha da história do Vasco no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco vai ser a pior campanha de um time de futebol no Campeonato Brasileiro. Porque o time só perde, mano, só perde. E aí vai trazer quem agora? Vai trazer um técnico estrangeiro? Vai trazer um técnico da puta que pariu no meio do campeonato? Acha que vai fazer milagre? Cara, técnico estrangeiro, até ele se adaptar, até isso aqui, a gente tá fudido. Essa é a pura verdade. Tem que trazer jogador bom. Se não trazer, a gente vai ser rebaixado de novo. Providências têm que ser tomadas urgente, não é providência. Ah, vou botar 1 milhão de policiais para não ter briga em São Januário, para não ter quebra-quebra. Vai ter de um jeito ou de outro, cara, com o time perdendo. Com essa situação absurda, não é que o Vasco perdeu o segundo jogo seguido, ou o terceiro, ou o quarto, não, cara, é o 6º jogo perdendo seguido. E o Vasco não ganha dentro de São Januário, que sempre foi a fortaleza do Vasco. É melancólico, rapaziada. É melancólico o que vem acontecendo com o Vasco. É dia após dia o time se afundando e a gente não vê uma solução. Muita gente já fala que o Vasco é o primeiro time a conseguir ser rebaixado na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque se recuperar disso, olha, falar pra vocês, rapaziada. Até chegar reforços, a gente tá com isso daí. Se o Vasco conseguisse repetir a atuação do primeiro tempo em todos os jogos, uma hora ia conseguir ganhar. Mas o problema é repetir essa atuação. É simplesmente a todo custo você pedir para transformar no inferno a vida do torcedor do Vasco, cara. É de uma falta de consideração sem tamanho, cara. As contratações que foram feitas, muitas erradas, as lacunas que faltaram ser preenchidas no elenco. E a gente sabe que o nosso time na próxima rodada nem o Andrei vai jogar, que hoje talvez fez o seu melhor jogo desde que voltou do Chelsea, né? Voltou e vai voltar novamente. A gente não consegue ver um futuro onde o Vasco se recupera no Campeonato Brasileiro. A situação é a pior possível. Eu acho que eu nunca vivi uma situação tão desanimadora depois de tanto tempo, cara. Situação tão desanimadora assim depois de um jogo. Nunca eu tinha vivido uma situação dessas. Nem quando o Vasco foi rebaixado eu tive uma situação tão desanimadora como eu tive hoje, cara. Porque parece a sensação que tem no Vasco ainda é de que não tem mais recuperação. E o Vasco provavelmente, por conta do quebra-quebra que teve no final do jogo, deve ser punido, deve levar jogos de suspensão. De São Januário, não vai ter mais sua torcida, então a tendência é piorar no momento. O Vasco precisar contratar, cara. Se não contratar, se não trazer jogador de peso, jogador que de fato entre em campo, joga e faz a diferença, o Vasco tá condenado a mais um rebaixamento para a Série B. E aí tem aquela situação, muito torcedor já fala, cara, não vou mais assistir uma Série B. Não vou mais assistir uma Série B, sabe por quê? É foda, mano. Ninguém mais aguenta ver jogo de Série B e não dá. Então, galera, vamos ver aí os lances de Vasco versus Goiás. O Vasco começa aí pressionando. O Vasco começou bem o jogo, cara. Começou pressionando, conseguiu tentando ali criar suas oportunidades de gol. Teve essa falta aí cobrada pelo Lucas Piton. Teve essa finalização do Ryan, que o Alex Teixeira bota a cabeça na bola. Vai ter o gol aí anulado do Vasco, cabeçada do Léo, que vai no travessão, vai o gol do Andrei. Por 1 milímetro tava impedido, tem coisas que só acontecem com o Vasco, cara. E essa é uma dessas coisas que só acontecem com o Vasco. Impedido ali por 1 milímetro, vai lá no VAR, vai ver. E realmente tava impedido, né, cara? Não tem muito que a gente questionar com a imagem, infelizmente. Bola do Marlon Gomes, que pega na trave. Chute do Marlon Gomes pega na trave. Bola que é tirada em cima da linha. Vasco fez um bom primeiro tempo, cara. Isso é inquestionável. O Vasco fez um primeiro tempo bom. Sofre esse golzinho aí no final. Estava impedido também do Goiás. E aí na segunda etapa, cara, de forma misteriosa, o Barbieri entende que é melhor colocar o Pedro Raul no jogo, cara. Caralho. Tava realmente impedido. Vai pro segundo tempo. Vasco tem essa chance com o Alex Teixeira. Defesa do goleiro do Goiás. E aí o Vasco já tava perdendo meio de campo. Se vocês perceberem, cara, o Vasco já vai começar a perder meio de campo. Porque o time do Goiás já começa a trabalhar a bola, ó, no setor ofensivo. E aí a falha absurda do Léo Jardim.
O Lucas Piton bota a mão na cabeça, é sintomático, né, cara? Bota a mão aqui na cabeça, já tipo... Já era, a gente levou o primeiro gol, acabou, porque o Vasco pra ganhar esse jogo teria que ser 1 a 0 depois segurar o resultado. Como não fez isso, perdeu. Eu não vejo solução, não vejo... Eu não vejo muito o que fazer, cara, nesse momento. Se é demitir o técnico, se é trazer um novo treinador, não sei muito o que é pra se fazer nesse momento, cara. Mas comenta embaixo a situação de vocês, rapaziada. É desanimador, é triste, é frustrante. Uma tristeza absurda que eu vou dormir e com certeza vocês vão dormir também dessa forma. Nada dá certo pro Vasco, cara, nada.